E aí, peçonhas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar de uma coisa que é muito especial para mim, que é sobre música, especificamente sobre se música secular é errado ou não a gente ouvir. Para eu poder falar um pouco mais sobre isso, eu preciso relembrar algumas coisas da minha infância. Eu, desde muito cedo, gostava de música. Eu, quando tinha 5, 6 anos, eu tinha uma guitarrinha de plástico vermelha que eu tocava, que eu ganhei da minha mãe. E com 7 anos, mais ou menos, eu pedi um violão para ela. E a questão é que eu nunca aprendi a tocar o violão. E depois, com 9, 10 anos, eu pedi uma guitarra, que ficou toda empoeirada lá, mas eu sempre fui muito envolvido com música. Sempre gostei demais de música. As bandas que meu irmão ouvia na época, elas me influenciaram muito. Eu ouvia muito rock dos anos 80, eu ouvia muito rock nacional, eu ouvia banda estrangeira. E eram bandas boas, músicas legais, assim, que eu não via nada de errado nessas bandas. Depois aos 14 anos, 14 para 15, eu queria muito tocar bateria, eu gostava muito de música e eu me identifiquei mais com bateria. Eu comprei um par de baqueta e comecei a batucar no sofá da minha mãe, porque eu não tinha bateria, né? Não sabia tocar. E eu colocava uma fita cassete no som e ficava tentando acompanhar. Até que eu arrebentei todo o sofá da minha mãe e ela ficou brava comigo e falou assim: agora você vai aprender a tocar, porque eu não aguento mais, né? Você tá dando prejuízo aqui pra casa. Eu acabei começando a fazer aula com um professor que me ajudou muito na época. Comecei a me desenvolver na música. E logo depois que eu já fazia aula, eu acabei me convertendo. Me converti com 17 anos no acampamento da Igreja Batista. E logo depois que eu já tinha um entendimento um pouco melhor sobre o louvor, eu acabei entrando pro grupo de louvor da igreja e fiquei 22 anos tocando. E sempre gostei muito de música, sempre me envolvi muito com música. Só que logo depois da conversão, algumas pessoas começaram a pegar no meu pé, dizendo que as músicas que eu ouvia não eram legais, que faziam mal para Deus, que Deus não se orgulhava disso, que incomodava Deus. E eu comecei a pensar muito sobre algumas coisas, né? Eu tinha um cabelo comprido, já cheguei a usar brinco. Pra quem me conhece sabe que eu sou todo tatuado. E as tatuagens vieram depois da conversão, não foi naquele momento. Mas logo depois da conversão, eu ainda tinha um cabelo comprido e gostava de metal. Sempre gostei de rock e de metal. E algumas pessoas me questionavam sobre isso. Se era legal ouvir Metallica, se era legal ouvir Iron Maiden, se era legal ouvir Whitesnake, algumas bandas que eu ouvia muito na época. E eu fiquei muito pensativo sobre isso, se eu estava fazendo alguma coisa errada ou não, se isso desagradava a Deus de alguma forma. E por um certo tempo, eu meio que peguei ojeriza algumas bandas assim. E eu fiquei muito tempo sem ouvir essas bandas. Eu lembro que em 92, 91, 92 estourou o Nirvana, estourou o Pearl Jam, e eu ouvia muito essas bandas. E aos poucos eu fui deixando de ouvir essas bandas, mas por uma questão muito pessoal também, né? Eu estava mudando um pouco meu gosto musical e eu acabei parando totalmente de ouvir essas músicas. E depois, com o meu crescimento na igreja, tendo mais contato com Deus, eu acabei percebendo que algumas coisas não faziam tanto sentido assim, porque tem muita banda boa fora desse mundo cristão e tem muita porcaria nesse mundo cristão. Então, existem muitas bandas que eu acho que não vale a pena ouvir, mesmo sendo cristã. Algumas bandas, alguns cantores, se você for conhecer a fundo, você vai ver que eles se comportam da mesma forma com que as bandas seculares, que falam muita bobagem nas letras. Você precisa ter muito discernimento para poder entender isso. Depois de um tempo eu fui entender que nem toda música secular é ruim e nem toda música cristã é boa, né? Tem bandas seculares muito legais que você pensa assim: puxa, esse cara podia ser cristão, porque a letra dele é perfeita. E bandas cristãs que você fala assim: nossa, que bobagem que a pessoa cantou ali, será que ela não percebeu isso? Então você precisa ter muito discernimento para saber o que você vai ouvir. Eu ouço muita banda secular e ouço muita banda cristã. E quando alguma coisa me incomoda na letra, de alguma música me incomoda, alguma letra me incomoda, eu tenho discernimento, alguma coisa vem no meu ouvido e fala: putz, essa letra não é legal, isso não me faz bem.
E isso é o Espírito Santo que dá pra gente, a gente entender essa diferença do que afasta a gente de Deus, do que tira a gente da nossa comunhão com Deus e do que não faz a menor diferença. A música é uma coisa criada para nos dar alegria. A música, ela foi criada por Deus. Então é uma coisa para a gente se alegrar, para a gente ter um momento especial, né? E dentro da igreja a música é um momento muito especial para a gente louvar a Deus. Eu não estou aqui para dizer quais bandas você precisa ouvir ou não. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência e deixar claro que nem tudo que está fora é ruim e nem tudo que está dentro é bom, porque não é essa a questão. Se a gente analisar por outro ângulo, a gente não vive só com as pessoas da igreja, a gente não compra só produtos cristãos, a gente não assiste só filme cristão, isso é bem mais difícil, a gente assiste filme de todos os tipos, e a gente consome produtos do mundo que não é cristão. Se você vai na padaria, por exemplo, ou se você vai numa loja de roupa ou numa loja de carro, você vai comprar coisa só de pessoas que são cristãs? Eu acredito que não, até porque vai ser difícil. Tem muito cristão picareta também por aí. Então a gente não pode se basear nesse tipo de coisa. Eu creio muito mais que o Espírito Santo, ele nos dá a paz ou não quando a gente ouve uma música que desagrada a Deus. Então quando você percebe que aquela letra está falando alguma coisa errada, tá te chateando, eu acho que é um sinal que aquilo ali talvez não seja legal para tua vida. Tem uma banda muito legal que eu lembrei agora, que é uma banda que desde antes da minha conversão eu já ouvia muito, que é a banda Resgate. Eles tocam muito fundo no meu coração. É uma banda que eu ouço até hoje, uma banda muito legal, tem letras muito boas. Eles tocam rock, e é um rock muito gostoso de ouvir. Se você não conhece ainda, procura aí, banda Resgate. E eu passei toda a minha vida cristã assim, ouvindo eles em todas as fases, né? Desde o momento antes da conversão, que meu irmão tinha deixado um LP do lado do toca-disco e eu ouvia e comecei a me interessar mais. Depois que eu me converti, eu comecei a conhecer um pouco mais da banda. As letras, elas mexem muito com o meu coração, então me aproxima muito mais de Deus ouvindo algumas letras específicas deles. E eu agradeço por ter conhecido essa banda e eles terem mudado tanto assim a minha vida com as músicas e com as palavras que eles passam. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, que daí você vai saber todas as atualizações de vídeos quando tiver. E se você quiser deixar algum comentário ou dar alguma sugestão para vídeo, deixa aí no comentário. É isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço e fique com Deus.